Graça e paz, irmãos, amados, queridos, preciosos do Senhor Jesus. Ao nosso Deus toda a glória, toda a honra, todo louvor, por esse momento maravilhoso, por esse momento único, por esse momento verdadeiro que o Senhor Jesus Cristo separou para nós. Você que está aí do outro lado assistindo essa live, que Deus te abençoe, que Deus derrame bênção sobre a sua vida, que você tenha sempre a unção do Senhor, a presença do Senhor, o cuidado do Senhor, a misericórdia do Senhor. A minha querida Ana Paula Nakashima, a primeira a participar hoje. Deus que abençoe, minha amada. Chuvas de bênção na sua vida, na sua família, do André, do Choite, do Lucas, da Stephanie, no Miguel. Que Deus abençoe, que Deus proteja, né? Que Deus dê sempre a unção do Senhor. Ela disse: a paz do Senhor Jesus, minha amada, Deus que te abençoe. Estamos aqui juntos para trazer a palavra de Deus, mostrar o amor de Deus. Louvado seja Deus por sua vida também, Paula. Você é muito preciosa, você é amada, você é querida, você é verdadeira, você é única. Você é aquela serva que o Senhor Jesus Cristo escolheu, né? Para que estivesse aqui comigo hoje nessa live. E aqui nós estamos para mostrar a grandeza de Deus, mostrar o amor de Deus, mostrar a misericórdia de Deus, mostrar o quanto Deus nos ama, o quanto Deus tem de bom para nossas vidas. O nosso Deus é um Deus de vitória, é um Deus de poder, é um Deus que cuida de nós, né? Esse é o nosso Deus, amém, glória a Deus, né? Deus seja louvado, Deus seja engrandecido. Ao nosso Deus toda a glória, toda a honra e todo louvor por esse momento precioso de estarmos juntinhas aqui, né? Uma com a outra, ouvindo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. Se por acaso o tempo aqui está fechando para chuva, se por acaso der um probleminha, fechar a live, né? É devido ao tempo, mas nós estamos aqui para louvar, bendizer e exaltar o nome do Senhor, né? O nosso Deus merece toda a glória, toda a honra, todo louvor, todos os pedidos de oração. Nós vamos estar colocando diante do nosso Deus, derramando no altar do Senhor. E o Senhor tem a hora certa de agir, a hora certa de transformar, a hora certa de curar, a hora certa de salvar, né? Então agora cabe a nós levarmos as boas novas de salvação, as boas novas de paz, de alegria, de vitória. Nosso querido irmão Pedro Morino já está assistindo também. A Zenilda Fernandes, obrigada Zenilda, vamos estar orando pelo seu filho, pelo seu neto, viu? Já está nas mãos do nosso Deus, temos orado e vamos continuar orando. O Rony, meu sobrinho, obrigado Rony, que saudade, quanto tempo. Hoje você está comigo, Deus te abençoe, meu filho. Deus cubra você de bênção, de paz, de alegria, de vitória, você e toda a sua família, amém? Que Deus abençoe. Irmãos, o nosso tema de hoje é melhor. Melhor. O que é melhor para você? Hein? Você já parou um pouquinho para pensar? Pensa comigo, o que é melhor para você? De repente você chega em uma casa, você chega em um lugar, você vê uma mesa ali, ó, uma mesa linda, uma mesa maravilhosa, uma mesa, sabe, com detalhes, uma mesa com pratos preciosos, pratos saborosos, né? Muita carne, muito churrasco, né? Muita coisa boa. Aí você vê uma outra mesa simples, né? Apenas um pedaço de pão duro e uma verdura ali, né? Então imagina você, né? Qual é o melhor para você? Pensa aí no seu coração, nós vamos estar trabalhando. O Itamar já está presente, meu irmão Jairo também está presente. Obrigado, Jairo, Deus que te abençoe. Então vai pensando aí, vamos estar falando sobre esse tema hoje, né? Melhor, o que é melhor para você, né? Então pensa aí, vai pensando, vai ouvindo a palavra de Deus, né? Então, olha lá o que está em Provérbios, capítulo 15, versículo 17. O Itamar, meu sobrinho, graça e paz, meu filho, obrigado pelas suas mensagens que eu tenho recebido todos os dias. Que Deus te abençoe você, Deus que abençoe a sua família, sua mamãe, né? Está nas minhas orações todos os dias. Que Deus abençoe, que Deus te proteja, que Deus esteja sempre segurando na sua mão para que você possa caminhar altaneiramente ao lado do Senhor Jesus, amém? O Jair está pedindo oração por ele, fazendo uns tratamentos, né, Jair? Nós estamos em oração por você, meu irmão. Fica tranquilo, que Deus está no controle, Deus está abençoando. Itamar diz: a bênção, tia. Nós temos orado, viu, Jair? Deus está no comando da sua vida, da sua família. Olha, meus irmãos, lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 17, diz assim: melhor
é a comida de hortaliça, onde há amor, do que o boi cevado e com ele o ódio. Você lembra do que eu falei para você? As duas mesas, as duas casas? Então aqui está, olha aqui para você pensar, que nós vamos estar refletindo hoje aqui, ó, na palavra de Deus. E lá em Provérbios 17:1 diz assim: é melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade, do que a casa cheia de iguarias e com muita amargura e desavença. Então pensa, o que é melhor para você? Você está na sua casa, com a sua mesa farta, mas você não tem paz, você não tem alegria, você não tem a família, aquela união, você não pode chegar e dizer, né, para sua esposa: obrigada pelo almoço, o almoço está gostoso, o almoço está saboroso. Os seus filhos conversando, você conversando com a sua esposa, a esposa com você, os filhos com você. Então esse é um banquete especial, onde está a presença do nosso Deus, a presença do nosso guia, a presença do nosso mestre, onde tem amor, né? Então é maravilhoso demais nós comermos uma alimentação simples, mas aonde tem amor, né? Do que ter uma mesa farta, é onde tem ali o ódio, onde tem ali o rancor, onde tem ali a tristeza, né? E aonde o Senhor Jesus Cristo está, se Jesus Cristo está na sua casa, na sua vida, você tem paz, você tem alegria, você tem vitória e você tem conforto, né? Então, amados, o que é melhor para você, né? Muita riqueza é melhor para você, mas sem amor, sem felicidade, sem diálogo, né? Sem a presença familiar, ou ter o necessário. O que é o necessário? Com amor, com alegria, com bênção, com louvor, com gratidão, com a família. O que é melhor? Claro que é, né? É ter aquele gratidão, aquele momento harmonioso com a família, né? Aquela mesa simples, aquela mesa de apenas um pão amanhecido, apenas com uma verdura, mas você tem ali, ó, alegria, tem a paz, tem o louvor, tem a gratidão, tem o amor, né? Com a sua família, tem o diálogo, tem a conversa. Isso é maravilhoso com a sua família, com a nossa família, né? E é muito bom quando nós temos essa afinidade com a família, né? Isso é precioso demais, com os filhos, noras, genros, netos, né? Sempre ter aquela oportunidade de estar sentado. Não precisa fazer aquele banquete, né? Não, simples, mas tenha aquela afinidade de amor, afinidade de gratidão, afinidade de louvor, afinidade de alegria, né? Com a família, isso que é importante na nossa vida, colocar Deus em primeiro lugar, depois a nossa família, depois a pessoa que está do seu lado, né? Como nós lemos aqui, ó, melhor é a comida de hortaliça, onde há amor, né? Do que o boi cevado e com ele o ódio. Olha, meus irmãos, aonde não tem Deus no lar, na casa, não existe felicidade, não existe paz. Oi, Zigodinho, Deus te abençoe, minha linda, chuva de bênção na sua vida, né? Então não adianta, porque não existe, né? Se tem muito dinheiro para ter as melhores coisas, mas se você não tem aquele aconchego da família, não tem aquela aproximação da família, não tem aquele amor, não tem o Senhor Jesus como centro na sua casa, né? Não é o que está sobre a mesa, mas quem está sentado ali na mesa com você, que é o importante, que é maravilhoso, né? Você ter ali os filhos, você ter ali a esposa, né? Ana Paula diz, verdade, dona Neide, é verdade, onde você tem ali a sua família reunida, conversando, sorrindo, brincando, né? Isso é maravilhoso, do que ter uma mesa farta ali, ó, e você não tem essa aproximação, não tem essa intimidade, não tem essa alegria, não tem essa gratidão, não tem esse sorriso, não tem essa bênção, né? Então, vamos pensar um pouquinho sobre esse tema. Olha os versículos, né, que você acabou de ouvir, que eu falei agora. Eles mostram duas situações bem diferentes, né? Na primeira, há o quê? Aquele pão seco e aquela verdura, né? Há uma pobreza natural, né? A pobreza natural na primeira mesa, mas existe ali o quê? O amor, a dedicação, né? Existe apenas um pedaço de pão seco com uma simples verdura, mas é tudo que a gente precisa
na nossa vida, né? Não é aquela mesa rica de alimento, né? Na segunda, amados, encontramos uma casa, né? Ou uma mesa com fartura, banquetes, né? A Diná Jardim, minha cunhada, Deus que abençoe Diná, estamos em oração pelo Jesus, viu? Fala para ele que estamos orando por ele, né? Então, com aquela fartura, aquele banquete, muita carne de primeira qualidade, né? Mas não tem o quê? O amor. E com aquele pãozinho seco de ontem, né? Aquela verdurinha tem paz, tem amor, tem gratidão, né? Eu pergunto agora, qual das duas opções você prefere? Fale para você mesmo aí no seu coração. Oi, Cleonice, graça e paz, minha amada, querida, preciosa. Qual você prefere, meu irmão? Pensa no seu coração aí. É fácil concordar que melhor ter banquetes, né? À nossa disposição. Será verdade? Será verdade se nós tivermos banquete à nossa disposição é melhor, né? Pensa aí, responde aí para você mesmo, né? Eu acho que não. Eu acho não, tenho certeza que não, né? Às vezes a pessoa tem um banquete, mas ela não tem paz, ela não tem alegria, ela não tem comunicação, ela não tem diálogo com a pessoa que está do lado, a pessoa que está sentada ali, o filho que passa brincando, né? A esposa que também começa a falar, às vezes não há aquela comunicação, né? O Jairo disse, graças a Deus, Jesus Verbo está bem agora, louvado seja Deus, né? Então, isso mostraria que materialmente estamos bem e que temos, né, até mesmo mais do que precisamos. Então, esse banquete vai mostrar o quê? Que nós estamos bem, né? Vai mostrar, assim, aparentemente, que a pessoa que está naquele banquete ali está bem, né? Não precisa de mais nada, mas não está. Às vezes começa naquele banquete, né, maltratar a família do lado ali, que está sentada do lado, não está sendo grato a Deus por aquela mesa farta ali, ó. Começa a criticar, começa a tirar sarro, começa então a ficar nervoso, a ficar preocupado, né? Então, antes uma mesa simples, com pão e uma hortaliça, onde há amor, onde há misericórdia, onde há alegria, do que uma mesa farta, né? Com ódio, com rancor, com tristeza, né? Imagino que ninguém deseja ter apenas um pedaço de pão seco para comer, né? Eu imagino, ninguém gostaria de ter só um pedaço de pão seco para comer. Mas se tiver o amor, é maravilhoso, meus irmãos. Oh, glória a Deus, aleluia. Se tiver o amor, tiver a compreensão, tiver o carinho, né? É maravilhoso. Mas existem situações, amados, em que este pão seco pode ser melhor. Olha aqui, existe uma situação em que este pão seco pode ser melhor do que um banquete. E é verdade. E é verdade. Glória a Deus, né? Que Deus abençoe, né? A Diná Jardim, ela disse assim, boa noite, eu sou Diná de Corumbataí do Sul. Ai, Diná, é verdade, desculpa. Achei que era minha cunhada lá de São Paulo, mas desculpa aí, tá bom? Deus te abençoe, Diná, obrigada por você estar presente, né? Então, veja bem, existem situações, amados, em que este pão seco pode ser melhor do que um banquete. E é verdade, por quê? Porque tem amor, porque tem diálogo, porque tem conversa, né? Porque tem alegria. O autor de Provérbios, né, deixa claro que riqueza material não é determinante para o que ele considera como sendo o melhor, né? Riqueza natural não é o melhor, não. A Roseli Lins, quanto tempo, Roseli? Que bom ver você. Nosso irmão Jaime Gomes. Oi, irmão Jaime, Deus te abençoe você, a Maria, né? Chuvas de bênção na sua vida, né? Então essas riquezas não é determinante para o que ele considera como sendo o melhor, né? Essa mesa farta não é aquilo que a gente considera para ser o melhor na nossa vida. É só naquele momento passageiro, né? Então, aonde há humildade, onde há amor, então há o quê? Alegria, né? A gratidão, a louvor, né? Que é a paz, a tranquilidade, né? Então aí onde há paz, a tranquilidade, aí há amor, né? A esperança, a alegria, a louvor, a gratidão, né? Você está entendendo, amados, o que eu estou dizendo? Vocês estão entendendo essas duas mesas que eu disse? Não é o que está na mesa, mas é quem está do seu lado, que quer a sua atenção, quer o seu cuidado, quer o seu amor, quer receber também o amor, né? Isso que é importante, né? A pessoa que está do nosso lado, as qualidades. A Roseli
Lins está assistindo, né? As qualidades às quais ele se refere são as que decorrem de bons relacionamentos familiares. Olha aqui, essas qualidades, né, diferem então dos relacionamentos familiares, daquele aconchego familiar maravilhoso, né, que para ali, senta, conversa, né, dá risada, lembra do que passou, né, lembra do futuro, que traz a memória, né, aquilo que dá esperança junto com a família, né, os seus planos para o futuro. Isso é maravilhoso demais. Afinal, é a sua família que está com você na sua mesa. Não é o alimento, não, é a sua família, né? E extremamente difícil viver numa casa na qual há muitas brigas, né? Pois essa realidade traz consigo o quê? Amargura, ódio, né? Medo, insegurança e ansiedade. Então, uma mesa onde há isso daqui, ó, né? Onde existe muita fartura, então ela vai causar o quê? Amargura, ódio, medo, insegurança, né? E ansiedade. A pessoa não tem alegria, não tem paz. Por quê? Porque a pessoa que está ali, ó, servindo aquele manjar, né? Servindo aquela mesa ali, ó, que está farta, ela não tem amor, ela não vê a qualidade da pessoa que está ali com ela na mesa. Então, antes uma comida simples, mas é onde há o amor, né? Onde há a presença, a graça, a misericórdia de Deus, né? Diante disso, amados, mesmo os melhores banquetes se tornam amargos e o que? Indigesto. Olha aí, os banquetes se tornam amargos e indigestos porque não tem amor, não tem atenção, não tem carinho, né? Não tem assim aquele cuidado com a pessoa que está do lado, com a família, né? E nem aquela família fica dividida ali, né? Então não existe realmente. É difícil a gente poder entender, mas é isso que nós estamos vivendo ultimamente. Ninguém tem mais tempo para sentar, para conversar, para ouvir o que a pessoa quer dizer, né? Tem um tempinho, já procura estar ali nas redes sociais, e a família às vezes não se reúne, a família às vezes não se comporta, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. A paz do Senhor Jesus, dona Neide, a Érica, amém. A paz, Érica, Deus te abençoe, né? Amados, pensa aí comigo sobre essas duas mesas que eu estou dizendo para você. A Roseli Lins diz, eu creio, amém, glória a Deus, né, Roseli? E assim mesmo, né? Então pensa nisso aí, né? Como andam os seus relacionamentos familiares? Responde para você mesmo, como andam os seus relacionamentos familiares? Tem amor, tem paciência, tem dedicação? Como é que está? Ou você está amargurado, amargurada, triste, abatido, sem paz, sem alegria, né? Como que está o seu relacionamento familiar? É possível sentar-se à mesa e ter paz e tranquilidade? Será? Não se concentre tanto naquilo que está sobre a mesa. Olha, não concentre naquilo que está sobre a mesa. Mas, amados, olhe para quem está sentado ao seu redor da mesa. Oh, glória a Deus. É seu esposo, está do seu lado? É seu filho, sua filha, né? Sua nora, sua neta, seu genro. Então, olha para essas pessoas e veja ali o amor, veja ali a alegria, veja ali a paz, veja ali a gratidão na vida daquela pessoa. Eu fico alegro-me com você, né? Se sua casa há um tesouro da paz e da tranquilidade. Eu me alegro com você se na sua casa tem o tesouro da paz e da tranquilidade, né? E se não tem, busca. Pede a Deus, clame, ore, chore, coloca diante de Deus, que Deus vai trocar essa mesa para você. Vai dar uma mesa cheia de amor, cheia de diálogo, cheia de paciência, cheia de esperança, né? Mas se essa não for a sua realidade, se as brigas são frequentes, não deixe de procurar ajuda, procure ajuda. Há pessoas que podem te auxiliar, né? A melhorar o ambiente da sua casa, o diálogo, né? Mas acima de tudo, amados, volte-se para Jesus. Olha aqui o segredo. Acima de tudo, volte-se para Jesus e deixe que Ele faça parte da sua família. Amém? Volta para Jesus e deixa que Ele faz parte da sua família. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará.
A sua casa é a casa de oração. A sua casa é onde o Senhor Jesus Cristo habita. Quando chega em casa, né, o esposo abraça, beija, fala que ama, fala que está com saudade, trabalhou o dia inteiro e quer chegar em casa, sentir a presença da pessoa. A pessoa chegou em casa, que bom que você chegou, que bênção, eu estava orando por você. Essa é aquela mesa de alegria, aquela mesa de amor, aquela mesa daquele pão, sabe, amanhecido, mas com aquela verdura, que você tem prazer de estar com a pessoa que está do seu lado. Isso é maravilhoso, meus irmãos, né? Talvez você tenha se esquecido dele e se dedicou somente à fartura material. Às vezes você esqueceu de Deus e dedicou apenas a fartura, né? Material, querendo só os bens materiais, querendo só aquela mesa cheia de coisas maravilhosas, né? Isso aí é para a gente pensar, para a gente ver como a família é importante. Primeiro lugar Deus, depois vem a família. Família é a esposa, é o esposo, é os filhos, né? Aí vem a descendência. Isso é maravilhoso. O Jairo diz: hoje recebi a visita de minha sogra Rosa, minha cunhada Meire, meu cunhado Gil, graças a Deus. Olha aí, ó, a casa do Jairo é uma casa de alegria, onde ele recebe as pessoas, onde ele põe na mesa aquilo que ele tem no seu coração, ele faz de coração, ele faz de alegria. Isso é maravilhoso demais, né? Desculpe, meus irmãos. É maravilhoso demais ter uma mesa, sabe, cheia da presença de Deus, do amor de Deus, da palavra de Deus, da misericórdia de Deus, né? Não aquela mesa farta de bens materiais, né? De coisas importantes, mas que não tem aquele amor, não tem aquela intimidade, não tem aquela dedicação, né? Isso aí é para nós pensarmos nessa noite. Amém, amém, amém. O Jairo falou, e é verdade, né? Então, veja bem, né? Que coisa maravilhosa. Talvez você tenha se esquecido dele e se dedicou somente à fartura material. Não dedica a fartura material, não. Pensando que banquetes, dinheiro, bem, seria o suficiente, e com isso acabou perdendo o que é mais valioso, que é a sua família. Não perca a sua família, não perca aquele único momento que você tem de estar com a sua família hoje. Você não sabe se amanhã você vai estar com ela. Olha, como o Jairo colocou ali, a família estava reunida hoje, amanhã não sabe, nós não sabemos. Mas se hoje você está com a sua família, seja grato, agradece, sorria, brinca, né? Converse, valorize a pessoa que está do seu lado. Pense nisso, amados. Mas ainda há tempo de mudar. Você pode pensar, mas na minha vida não tem mais condições. Sim, ainda há tempo de mudar. Dedique-se hoje, agora mesmo, né? Que é Deus e sua família. Dedique agora, que é Deus e sua família. Deus em primeiro lugar, depois sua família, em paz. Que coisa linda. Que é Deus, você e sua família em paz. Isso que é importante, isso que é importante. A gente vê, né, na nossa vida, Deus e a família em paz. A família tem que estar em paz, a família tem que ter paz, né? A verdadeira riqueza de uma casa, amado, está em relacionamentos pacíficos. Olha que coisa linda. A verdadeira, né? Olha que coisa linda, a verdadeira riqueza de uma casa, de um lar, né? Está em relacionamento pacífico. Aquela pessoa ser passiva, ser amorosa, ser dedicada. E nós temos exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então é maravilhoso, né? Tranquilo e amoroso, né? Aquele relacionamento tranquilo e amoroso dentro de casa, dentro da nossa casa, né? É maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Que coisa bem, que coisa abençoada por Deus, nós temos a palavra de Deus para mostrar para nós, né? Grava no seu coração, meu irmão, essa palavra aqui de hoje, que Deus fale ao seu coração. Melhor é a comida de hortaliça, onde há amor, do que o boi cevado e com ele o ódio. Não adianta nada você ter aquela mesa farta, mas ter ódio ali, não. Tem aquela comidinha simples, com amor, com carinho, com diálogo, com gratidão, né? É melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de iguarias
e com muita amargura e desavença. Olha aqui, tá vendo? Vamos pensar um pouquinho? Vamos levar a nossa vida para que Deus cuide da nossa família, né? Para que Deus cuide da nossa vida, para que a nossa família tenha amor, para que a nossa família tenha dedicação, para que a nossa família tenha realmente a presença do nosso Deus. Pensa, meu irmão, pensa com carinho, olha ali, né? Que é Deus, você e a sua família. Primeiro Deus, depois você e a sua família, né? Em paz, a verdadeira riqueza, né, de uma casa, amados, está em relacionamentos pacíficos, aquele relacionamento de paz, de alegria, de gratidão. Sempre seja grato à pessoa que está do seu lado. Sempre agradeça aquela pessoa por tudo que ela fez, né? Eu sei que às vezes nós não lembramos, né? Falo por mim mesmo, às vezes eu não lembro. Mas nós devemos ter esse cuidado, ter esse amor de estar agradecendo a pessoa que está do nosso lado, a pessoa que nos ajudou, a pessoa que nos protegeu, né? E que nós possamos ter esses relacionamentos pacíficos, tranquilos e amorosos. Amém? Glória a Deus, aleluia, que Deus abençoe a todos, que Deus dê uma noite de paz, uma noite de bênção, uma noite de alegria, uma noite de descanso, que você possa pensar nessas duas mesas, né? Qual mesa você está dentro de qual mesa? Daquela mesa farta, mas com ódio, com rancor, com tristeza, fechado, sem conversa? Ou você está naquela mesa, daquele pão de ontem, aquela verdurinha ali, gostosinha da hora, com amor, com diálogo, com sorriso? Pensa nisso. E Jesus em primeiro lugar, depois a sua família, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Amém? Glória a Deus, aleluia, que Deus abençoe, né? Isso, amanhã a Deus pertence, o Jairo falou, e é verdade, Itamar, amém, tio, Jairo, amém, 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 a Roseli Lins também, amém, né? Glória a Deus, né? Nós vamos estar orando, né? Pelos pedidos de oração que nós temos aqui, vamos colocar diante do nosso Deus a sua vida, você que está assistindo essa live, você que vai compartilhar, que Deus te abençoe, que Deus derrame chuvas de bênção, louvado seja Deus, Roseli, Deus te abençoe, né? A Zenilda também, vamos estar orando agora pelo seu filho, pelo seu netinho, que Deus dê alegria, que Deus dê força, Deus dê saúde, né? Que Deus tira essa enfermidade em nome de Jesus, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Também vamos estar orando pelo Jesus, pela minha xará Neide, que Deus dê saúde, a minha amiga, a professora Eliane, que Deus dê saúde, que Deus dê paz, que Deus dê alegria, né? Por todos aqueles que estão enfermos, né? A Érica também, agradecendo aqui, amém, amém, glória a Deus, né? Graças a Deus por isso, que Deus abençoe, que Deus cuida de nós, né? Nós temos aqui também a Dona Rosa, vamos estar orando por ela, né? A sogra do Jairo, o Jairo e sua família, né? Que Deus abençoe, o nosso Brasil, o nosso presidente Bolsonaro, que não está bem de saúde, vamos estar colocando a vida dele diante do nosso Deus, que a mão do Senhor esteja agindo, que a mão do Senhor esteja sempre sobre aquela vida, dando sempre paz, que aquela situação venha a ser resolvida para a honra e glória do nome do nosso Deus, né? Aquele povo ali no Rio de Janeiro, que Deus esteja abençoando, né? Aquele povo ali no Rio Bonito, que teve aquela chuva, né? Que Deus esteja também abençoando, né? Que aquilo venha a se passar, que as pessoas venham a se recuperar, né? Daquela situação. E que Deus esteja abençoando a família de cada um. Nós temos aqui os aniversariantes, dia 10/11, foi da minha querida irmã, que mora lá em Poá, Flauzina, que Deus abençoe, muitos e muitos anos de vida. E ontem foi da minha querida amiga, professora Edinalva, que Deus abençoe, muitos e muitos anos de vida, né? Vamos estar em oração. A Zenilda diz amém ou glória, né? Amém. Vamos orar pela nossa querida irmã Amélia também. Graças a Deus, ela fez os exames, saiu o resultado, né? Agora vai levar no médico. Mas o nosso Deus é o Deus poderoso, que já tem a resposta, né? Ela já está bem, as dores já estão passando. E nós estamos orando por ela, pelo pastor Norberto, o programa que ele faz também. Graças a Deus, é uma bênção de Deus, a família, esse casal maravilhoso. Que Deus abençoe, que Deus cubra nós de bênção, de paz, de alegria, e que todos tenham uma noite abençoada, um final de semana, que amanhã já é quinta-feira, uma sexta-feira, um sábado, domingo, uma segunda, uma terça e quarta-feira, se Deus quiser, na semana que vem, nós estaremos aqui novamente para a honra e glória do nome do nosso Deus. Não esqueça,
A mesa simples, mas veja a pessoa que está do seu lado, que é importante. Amém? Vamos orar? Grandioso Deus Pai Todo-Poderoso, estamos diante de Ti nesse momento maravilhoso, quando Deus trazemos a Tua palavra, mostrando, Deus, a Tua verdade, mostrando a Tua luz, mostrando a Tua paz, mostrando o Teu amor, mostrando, Deus, o cuidado que o Senhor tem com cada um de nós, como filhos, ó Pai, como família do Senhor, e também a nossa família, Pai, que possa estar, ó Deus, junto conosco, ó Deus, conversando, dialogando, amando, ó Deus, respeitando, ó Pai. Ó meu Pai, não é uma mesa farta, ó Deus, das coisas, ó Deus, importante, preciosa, saborosa, mas é uma mesa simples. O importante é quem está do nosso lado na mesa, Pai, e que o Senhor Jesus esteja sempre conosco, Pai, com cada pessoa que está aqui assistindo essa live, cada pessoa que vai compartilhar, cada pedido de oração que eu já coloquei aqui diante do Senhor, Pai. Mais uma vez, Pai, a Zenilda, Pai, seu filho, Pai, tenha misericórdia, seu netinho, Pai, novinho, Pai, oh meu Deus, aquela criança, Pai, restaure essa vida, restaura essa saúde, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Todos os pedidos de oração que nós citamos aqui, os aniversariantes, conceda a eles muitos e muitos anos de vida, os pastores, ó Deus, que pregam a Tua palavra, Pai, os missionários, seminaristas, evangelistas, Pai eterno, ó Senhor Deus, põe a Tua mão de graça na rua de cada um, na casa de cada um que está assistindo essa live, para que o anjo do Senhor esteja acampado ali, que nada do mal venha, ó Deus, atingir as nossas casas, mas que seja tomada pelo Senhor, abraçada pelo Senhor, santificada pelo Senhor. Pai, cuida, meu Deus, de todas as crianças, ó Deus, do nosso Brasil, que precisa de uma atenção, ó Pai, que precisa de um carinho, Pai, que precisa de um amparo, Pai, que precisa de uma sustentação, ó Deus, maior na sua vida, que o Senhor esteja abençoando, meu Deus, cuidando, ó Deus, de todos os pais de que está comigo nessa live, todas as mães, todos os irmãos, irmãs, cunhadas, primos, sobrinhos, tios, tá tudo diante do Senhor, Pai. Muito obrigado, porque até aqui nos ajudou o Senhor e por isso nós estamos alegres. Pai, eu entrego nas Tuas mãos. Pai, eu peço perdão para os nossos pecados. Em nome de Jesus, nós pedimos e nós agradecemos hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Isabel Simone. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aqui o Jair já colocou. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Repita aí comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Oh, glória a Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. O Jairo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse é o nosso pastor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Ana Paula Nakashima, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A Roseli Lince, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, Roseli. Oh, glória a Deus. Amém, amém. O Itamar, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, né, Itamar? Deus está com você, meu filho. Deus te abençoe. Deus cubra vocês de bênção, de paz, de diálogo. Amém, a Cleonice, minha sobrinha amada, querida. Também estamos orando pela sua mamãe, né? Pela saúde da Cristina também, que não está bem de saúde. Mas nós estamos em oração, viu? Nosso Deus é poderoso. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. É verdade. Irmãos, fiquem na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Cleonice, Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Glória a Deus, aleluia. Conto com você na próxima quarta-feira. Compartilhe essa live para que outras pessoas também vejam a graça do Senhor. Amém, tia? O Itamar falou, amém, meu filho. Boa noite, Deus que abençoe a todos. Não consegui.